A senhora Renilda Pérez de Lima é atual diretora de apoio às redes de educação básica da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. Foi diretora de gestão de articulação e projetos educacionais no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação por 14 anos. É graduada em pedagogia, pós-graduada em gestão educacional, professora da rede pública por 17 anos. Ela irá falar sobre as ações da Secretaria de Educação Básica com foco nos programas da diretoria, com o intuito de dirimir dúvidas, principalmente no Programa de Ações Articuladas, o PAR 2014-2017. Com a palavra, então, a senhora Renilda. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, presidente da Undime, está aqui, que bom. Eu fico feliz de poder estar participando. Eu tenho participado de alguns eventos em vários estados nessa direção dessa parceria dos tribunais com os conselhos, os secretários estaduais de educação e as Undimes, e isso é importante, porque eu acompanho estados e municípios desde o programa Fundo Escola há quase 20 anos. E a gente sabe que, pela primeira vez, a gente pode afirmar que todos os municípios têm plano municipal e todos os estados têm um plano estadual. Isso é inédito, porque até então a gente não conseguia, até porque nós tínhamos um plano nacional que tinha quase 300 metas e que era muito complicado, inclusive, interpretar essas metas, e a gente não conseguiu avançar. Isso não significa que as 20 metas do plano atual são metas fáceis de cumprir. Não são. E eu digo que são muito difíceis, inclusive para os municípios. Quando a gente fala um pouco dessa parceria do Tribunal de Contas, do TCU, da CGU, da Undime, dos conselhos, isso é importante, porque eu estive numa diretoria no FNDE, provavelmente tive contato com vários prefeitos, coordenando toda a parte de repasse a estados e municípios, inclusive para a infraestrutura. Então, uma discussão que a gente tinha quando a gente pensava precisamos apoiar os municípios, principalmente no cumprimento da meta 1A e 1B, a gente tinha um grande desafio, que era a questão de espaços. Como é que a gente oferece, possibilita municípios ampliar os espaços para poder atender as crianças na etapa de educação infantil? E aí, quando a gente olha o desafio da meta de educação infantil, quando você olha para a questão de 4 e 5 anos e de 0 a 3, você vê que tem um desafio muito grande. Quando a gente pensa que da obrigatoriedade de 4 a 17 anos, a gente verifica como é que eu vou, além de atender essa obrigatoriedade, como é que eu trabalho para poder atender de 0 a 3 anos, que é um grande desafio, são ambientes diferentes, é um tratamento diferente, você tem que fazer todo o investimento para poder atender essas crianças e, muitas vezes, em momentos de dificuldade, que a gente sabe que passam os municípios, estados e a própria União. Então, o grande desafio é, quando você chega, por exemplo, e diz que você chegou no 4 e 5 anos, que você consegue chegar numa população quase 100%, ou pelo menos mais de 90%, mas quando você olha de 0 a 3 anos, nós temos um desafio muito grande. Por quê? Porque a meta diz que você, até 2024, você tem que chegar o Brasil, tem que chegar a 50%, a atender 50%. Se a gente olhar o desafio de 30 e poucos por cento para 50%, para alguns municípios esse esforço não é tão grande, mas para outros é muito grande. Se você pega um município, eu vou dar o exemplo de Curitiba, que é aqui próximo. Quando você pega Curitiba, o esforço dele para atingir essa meta é de cerca de 6%, 5%, 6%. Quando você vai lá no interior do Amazonas, o esforço de alguns municípios é de quase 40%. Então,
como é que eu trabalho? Quando eu penso no plano municipal e eu faço essa relação com o plano nacional, eu tenho que pensar qual é a realidade de cada município, como eu preciso fazer para poder chegar nessa meta, mas dentro daquilo que é a minha realidade. E aí você tem, a política pública tem que pensar nisso. Como é que eu apoio o município que tem um esforço muito maior para atingir a meta? Que eu sei que não é fácil. Então, quando eu penso e vou para a etapa que é de 4, 5 anos, provavelmente eu tenho um esforço menor, porque muitas vezes você consegue colocar as crianças de 4, 5 anos numa sala, em muitos municípios é o que eles fazem, numa sala dos anos iniciais do ensino fundamental, porque ele precisa levar essas crianças para a sala de aula. Então, de 0 a 3, não, você tem que ter um ambiente específico, com atendimento específico, que não é fácil, né? E o esforço é muito maior. Eu diria que, se a gente pensar em alguns estados, quando você começa a olhar em alguns estados, a gente diria assim, se olhar, é impossível o município chegar a esse resultado se não houver uma concentração de esforços e uma parceria no formato do regime de colaboração que está previsto no artigo 8º da LDB e na meta 15 do PNE, que a gente tem muita dificuldade de colocar em prática, né? Aliás, a gente nem consegue regulamentar direito o regime de colaboração. Então, é uma dificuldade, é um grande desafio, que me parece ser a grande oportunidade para a gente enfrentar os problemas dos próximos anos. Bom, e aí a gente vai um pouco para a questão do atendimento. Né? Quando você pensa aí do 15 a 17 anos, inclusive pensando um pouco nos estados. Você ainda, quando a gente fala, efetivamente nós chegamos num patamar de conclusão de 15 a 17 anos, da meta 3, nós chegamos num patamar razoável, mas você tem que analisar o seguinte, como é que você, qual é a escolarização líquida dos jovens de 15 a 17 anos? Por que a gente tem educação de jovens e adultos? Exatamente porque a gente não consegue cumprir no tempo certo, apoiar os alunos, ou por uma situação de necessidade socioeconômica das famílias, ou outras situações, outras variáveis. O que a gente precisa discutir é como é que a gente articula isso entre as várias esferas, nas várias etapas, para que a gente possa diminuir essa necessidade. Eu lembro que a gente discutia ainda no início da década de 2000 que as políticas de educação de jovens e adultos deveriam ser pontuais e que a gente deveria conseguir vencer isso e colocar e tentar montar estratégia para garantir que todos pudessem frequentar no tempo certo e concluir no tempo certo. Mas é o Brasil, é a diversidade, é o nosso sistema, e isso é muito complicado. Quando a gente vai para a questão da proficiência, que aqui a gente está falando de acesso, né? Quando você vai para a questão da proficiência, o desafio é muito maior. Dia 23 agora deve sair o resultado da ANA. Próximo resultado da ANA. Não sei qual vai ser o resultado, estou torcendo para que seja melhor. Mas quando a gente pensa no resultado da ANA, e quando eu penso que o nível 1 e o nível 2, a criança nem consegue ler, nem interpretar o símbolo ou um desenho, eu tenho mais de 50% nessa situação. Quando você coloca isso, abre isso, por isso, quando o conselheiro colocou que a gente tem muita informação, muito dado, o desafio é como interpretar esses dados e criar políticas, desenvolver políticas que possam, de uma certa forma, permitir a melhoria desses indicadores, é exatamente isso. Quando você vai abrindo, estratificando isso por região e por estado, você tem região ou estado ou município que está até melhor, mas você tem município e estado que mais de 70% está no nível 1 e 2, ou seja, crianças do 1º ao 3º ano que não conseguem interpretar um desenho, não conseguem ler o desenho, não conseguem escrever o nome do desenho.
E isso é muito sério. Então, quando a gente pensa, ver o resultado da ANA, nós estamos falando, poxa, nós estamos lutando para acesso, para garantir o acesso, mas e a proficiência, e a qualidade daqueles que estão na escola? Como é que está a qualidade? E esse é um desafio ainda muito maior. Quando a gente pensa nessa lógica, hoje, do 1º ao 3º ano, 83% das crianças estão nas redes municipais. E aí quando eu pego os dados ali, do 5º ao 9º ano, a proficiência, o resultado do 6º ano é parecido com o 9º ano. Por quê? O 6º ano é a transição do primeiro segmento do ensino fundamental para o 2º segmento. Nesse segmento, 49% dos alunos, ainda, exceto o Paraná, ainda estão nas redes municipais. O Paraná é que tem uma divisão completamente diferente. Todo o ensino fundamental, anos finais, ensino médio é com o Estado. Educação infantil e anos iniciais com os municípios. Em algumas regiões, principalmente Norte e Nordeste, com a municipalização, nós tivemos um avanço muito grande, transferências de alunos do ensino fundamental para as redes municipais. E aí, a gente tem aí, quando a gente olha os resultados do ensino médio, que a gente assusta, mas a gente tem aí um segmento que está meio esquecido, que é a etapa do 6º ao 9º ano. Porque ele está dividido, ele está em estado e está em município. E muitas vezes ele sai do município, de uma escola do município, que só tem os anos iniciais, numa transição para uma escola, uma outra escola, um outro município, que ele sai de uma relação com poucos professores para uma relação com vários componentes e vários professores. Então, essa coisa do acolhimento. O que acontece? É onde você tem um problema muito sério, porque é uma transição sem um acolhimento para ele entender como é que eu vou fazer essa transição dos anos iniciais para os anos finais. Então, quando eu pego aqui essa relação e eu olho os dados, eu verifico que, na região norte, principalmente, e em alguns estados da região Nordeste, no Nordeste, quando você pega os dados de indicadores educacionais, você tem uma diferença muito grande no Ceará, que já está bem avançado em relação aos dados, mas eles também trabalham muito fortemente essa relação Estado e município. Eles conseguiram implementar uma política de parceria envolvendo todas as esferas, e vários outros estados têm caminhado nessa direção, mas você tem aí um problema sério. Nós vamos ter, semana que vem, a gente tem a Prova Brasil, não é isso? Que é a combinação, a partir da Prova Brasil, com o rendimento e o desempenho, nós teremos o IDEB. E nós teremos o resultado da ANA. Então, nós teremos alguns indicadores aí que poderão nos ajudar na implementação de políticas. E isso tem que refletir no plano municipal de cada município. Quando a gente fala na meta do Plano Nacional, é uma meta para o Brasil. Cada município tem a sua meta, que não necessariamente tem que ser a meta do Plano Nacional, porque ele tem que analisar, lógico que gradativamente ele vai fazer uma proposição. Agora, eu preciso verificar como é que eu vou atingir essa meta, porque não é só em termos quantitativos. Qual é a qualidade do atingimento dessa meta? Isso é importante. E, por isso, eu sempre defendo e acho que a gente tem um grande desafio, que é o regime de colaboração. E aí, finalmente, um outro dado importante de uma meta do PNE, que é a questão das escolas em tempo integral. É um outro desafio. Por quê? Porque escola em tempo integral significa espaço, significa uma proposta política, um projeto político diferente, significa uma estrutura diferente, significa investimento. Que eu também concordo com a deputada. Acho que tudo na educação não é gasto, é investimento. Quando a gente olha dados socioeconômicos, em alguns estados,
e verifica que ele não consegue avançar, você vai nos dados educacionais, ele está muito ruim nos dados educacionais. Isso é? Quando você verifica um estado, um município com dados educacionais bons, lógico que tem outros casos, mas na maioria das vezes ele também está avançando nos dados sociais, nos dados econômicos. Isso é educação. Então, uma coisa que eu sempre digo que todo mundo tem um professor para ele chegar numa profissão. Ele passa pelo professor e muitas vezes ele esquece, né? Depois ele não defende. Eu acho que ele acha que o professor, que a educação está desvalorizada e tudo, mas todo mundo precisa de ter um professor para chegar numa profissão. Então, é a importância da educação. E quando a gente olha essa questão do tempo integral, um outro dado importante é que os estados que no ensino médio, no último IDEB, apresentaram dados consolidados e melhoria, eles investiram muito em escola em tempo integral também. E investiram não só em mudança curricular, em mudança de estrutura, né? E isso é importante. Então, a gente sabe que é difícil, mas a gente precisa também encaminhar, que é um desafio grande, porque requer investimento para você oferecer escola em tempo integral. E o IDEB, quando a gente olha o IDEB, que é o fechamento de tudo isso, a gente verifica que nos anos iniciais, quando eu falei que a gente tem aí um vácuo nos anos finais, isso reflete lá no ensino médio. Aí a gente fala, o ensino médio está muito ruim. A gente não olha que tipo de investimento eu estou fazendo nos anos finais do ensino fundamental. Quando você pega o IDEB, os anos iniciais, com todos os problemas, onde nós tivemos um maior investimento, políticas concentradas, você tem melhorado. Quando você vai para o ensino fundamental, os anos finais, esse avanço já diminui. Quando você chega no ensino médio, a gente vê os dados que não são nada bons. Mas a gente tem que refletir. Não adianta eu pensar só no ensino médio. Porque o ensino médio é a defasagem que ele vai levando ao longo do ensino fundamental. Então, é um ponto que são esses dados que a gente precisa analisar. E penso que a gente começou a discutir agora, onde o IME está participando, a questão dos anos finais. Tivemos um seminário, inclusive, em Brasília, para começar a pensar como é que a gente vai investir e que políticas nós vamos desenvolver para os anos finais do ensino fundamental, para que a gente possa acolher melhor essas crianças, esses alunos que saem da primeira etapa do ensino fundamental e fazer com que eles ingressem no ensino médio mais preparados. Então, esse é o ponto crucial da discussão da política do ensino fundamental, principalmente nos anos finais. Bom, por que eu disse isso? Porque são algumas metas, lógico que tem várias outras, mas são algumas metas importantes que o MEC tem refletido, que é a meta educação infantil, a meta de proficiência, principalmente nos anos iniciais, a possibilidade do espaço, de ampliação do espaço da escolaridade, a ampliação do tempo para o aluno na escola, com atividades, com acompanhamento pedagógico, e a questão da melhoria dos indicadores educacionais. Tá? A meta 7, ela traz um grande desafio, que é a melhoria do IDEB. E aí, eu sempre digo que eu acho que a meta 20 tinha que ser a meta 1. Porque aí, a partir da meta 1, você ia trabalhando as outras metas. Aí a gente colocou todos os nossos sonhos, aí chegou lá no final, nós colocamos a meta 20. E aí a gente não conseguiu. Então, eu acho que o impacto seria maior quando eu olhasse a meta, lá, a primeira meta, olha, de investimento, talvez eu tivesse um impacto maior. Bom, quais são as ações que o Ministério da Educação, e principalmente a Secretaria de Educação Básica, e focado na educação básica, tem desenvolvido, tem discutido na implementação para apoiar, inclusive, a melhoria, contribuir para a melhoria dessas metas, o alcance dessas metas? Bom, o MEC, nós estamos trabalhando com 3 eixos. Tá? O
primeiro eixo é o eixo dos programas, das ações. O segundo eixo é a gestão. Como apoiar os estados e municípios, como dar suporte para que eles possam implementar essas ações e esses programas. E o terceiro eixo é o normativo, que está em discussão, que é a BNCC. Além disso, os programas de formação de professores, tá? Que é toda a parte de reestruturação de currículo da formação de professores. Nós temos um grande desafio na formação de professores, que hoje, dependendo da região, do estado, a formação os professores que saem das universidades, entre 70% e 90% saem das universidades particulares, e aí que tem seus regramentos próprios, que a gente é um setor que precisa fazer parte dessa discussão, porque senão não adianta. E aí, como eu não consigo, se eu não consigo trabalhar na base da formação inicial, eu tenho que trabalhar na formação continuada. E aí, quando eu vou para a formação continuada, eu tenho hoje um grande desafio, que é a modernização, que é o avanço tecnológico, e que muitas vezes o aluno está ano-luz à frente do professor. Por quê? Porque não é só formar o professor para trabalhar com a tecnologia, mas é formar o professor em tecnologia para que ele possa efetivamente acompanhar e aproveitar o conhecimento que o aluno traz das redes sociais para poder implementar o currículo na sala de aula. Então, é um desafio muito grande. Então, na parte de programas, nós temos hoje o PNAEC, que é um programa focado do 1º ao 3º ano, na alfabetização especificamente. O Novo Mais Educação, que também tem um foco principal em língua portuguesa e matemática, mas para todos os anos do ensino fundamental. O ensino médio, que no ensino médio nós temos o fomento das escolas em tempo integral, a discussão da reforma do ensino médio, o PROEMI, que é um programa específico para o ensino médio. São programas que têm foco nessas metas que eu falei aí agora há pouco. Como suporte de gestão, nós temos o grande guarda-chuva, que é o Plano de Ações Articuladas, o PAR, que tem que estar. Quando a gente pensa no PAR, a gente não pode esquecer de um outro programa, que é o PDDE, porque o PAR é a ferramenta de gestão das redes, e o PDDE é a ferramenta de gestão da escola. E isso está muito desarticulado. Então, esse é o grande desafio. Nós estamos preparando uma revisão do PDDE e ele vai ter o mesmo formato do PAR, porque todas as ações de apoio via PDDE vai no PDDE da escola. Todas as ações para as redes vai via de apoio de assistência técnica ou financeira, vai via PAR. Então, são duas ações, duas ferramentas de gestão. O PAR e o PDDE, eles não são programas, eles são ferramentas de gestão, de planejamento, para apoiar os programas e as ações, seja de iniciativa do Ministério da Educação, seja de iniciativa dos estados e municípios. E aí, além disso, a gente tem o PNLD, que com o decreto 9.099 passou por toda uma modificação. O processo que eu vou falar agora com vocês, que é uma política de inovação e tecnologia na educação, que é tentar articular tudo isso e conectar o professor no mundo virtual, para que ele possa efetivamente apoiar os alunos e trazer essa lógica para dentro da sala de aula. E na parte normativa tem a reforma do ensino médio, a base nacional e a reestruturação do currículo de licenciatura. Então, esses são os eixos que o Ministério da Educação está discutindo e implementando em apoio ao alcance das metas. Bom, o primeiro programa que eu coloquei ali é o programa de educação infantil. Primeira etapa da lógica da educação básica. Nessa etapa, nós temos algumas ações de apoio. E uma das ações é a de construção de novas unidades. Nesses 14 anos que eu estive numa diretoria do FNDE, o grande desafio da gente era apoiar os municípios na ampliação de espaço.
foram apoiadas, e aí, para vocês terem ideia das dificuldades hoje, inclusive de implementação de políticas, foram apoiadas cerca de 8.760 unidades de educação infantil. Dessas 8.760, só 3.500 estão concluídas. Isso de 2007 a 2017, em 10 anos. Tá? E aí, o desafio era, o Ministério da Educação, o FNDE, criou uma outra estratégia para tentar garantir a execução em tempo recorde da construção. Por quê? Porque você imagina alguém que fez um estudo de demanda em 2007 para atender um grupo de crianças e está em 2017. Essas crianças provavelmente já têm que cuidar da vaga no ensino médio, porque o tempo dela já passou. Então, é complicado, mas é. E aí, nós começamos a ter um grande... E eu digo que eu tinha, no FNDE, eu tinha os tribunais, a CGU, já tinha uma sala do lado da minha, por conta disso, porque a grande discussão era, mas por que as creches não terminam? Por que não conseguem concluir as creches? Porque tem uma série de variáveis, e vocês que são municípios sabem. Primeiro, você tem construtora que abandona, começa a receber, quando ele vai para a parte do acabamento, que é mais difícil, ele abandona. Você tem troca de gestão que deixa os processos morrerem. Você tem uma mobilidade grande, que quando sai um gestor a cada 4 anos, troca toda a equipe, até você fica 1 ano estudando os processos. E você tem uma série de outras razões. Resultado, eu fiquei muito frustrada, porque eu trabalhei dia e noite, finais de semana, para tentar aprovar unidades e depois chegar no final, a gente não conseguir. Mas eu sei que tem todos os problemas. Então, implementar a política não é fácil. Por isso que é importante essa parceria. Porque a gente não consegue, até para apoiar o município. E eu digo, fazendo parte do MEC há 20 anos, estive no FNDE, eu digo que a gente, governo central, muitas vezes, eu tento entender um pouco, porque eu vim de uma escola, trabalhei em sala de aula como diretora, e eu sei que, às vezes, a gente tem políticas muito autoritárias, que você não consegue discutir isso. Por isso que eu sempre clamo pelo regime de colaboração. Se a gente fizer essa discussão, alguns programas a gente já está mudando essa estratégia exatamente para a gente ter uma maior participação na decisão das políticas. Isso é importante. O objetivo do PAR deveria ser esse. Infelizmente, a gente acaba desvirtuando, mas esse deveria ser o objetivo do PAR, uma ferramenta de planejamento para pensar o município e o Estado por 4 anos. Não só pensar como uma fonte de repasse de recurso. Então, uma outra ação é o apoio financeiro à aquisição de equipamento. Essa ação de apoio financeiro é somente para as creches construídas com recurso federal. Mas tem uma outra ação que eu acho importante e que muitas vezes o município, por falta de conhecimento, não acessa, não solicita ao governo federal, que é o apoio financeiro à manutenção de novos estabelecimentos de educação infantil. Quando é que isso acontece? Quais são as possibilidades? Você tem 2 situações de apoio à manutenção de recursos de custeio para as unidades. Uma é quando você conclui uma creche ou uma unidade de educação infantil apoiada com recurso do governo federal, você, até cadastrar essas crianças no censo, você pode pedir esse apoio para garantir o funcionamento da unidade. A outra possibilidade, que aí eu acho ainda mais avançada, é de novas turmas. E isso independente se a creche foi construída, se a unidade foi construída ou não com recursos federais. Todo ano, se você recebe novas turmas, você pode pedir o custeio até você cadastrar no censo. A gente, em anos anteriores, a gente teve muita frustração de recurso na ação orçamentária para isso.
porque os municípios não preenchiam o módulozinho do sistema solicitando esse apoio, talvez por falta de informação mais clara do Ministério da Educação. Mas é uma ação importante que pode ajudar, é um custeio que eu sei que é muito difícil. Hoje, você colocar uma unidade de educação infantil para 60 crianças em tempo integral, você gasta aí, no mínimo, 200 mil, né, de custeio. Não é fácil, principalmente porque custeio é raro. E o custeio você tem outras coisas para atender, inclusive folha de pagamento, porque, às vezes, você não consegue a receita. Quem não tem receita, quase 80% dos nossos municípios vivem ou sobrevivem com repasses do Fundo Municipal e de repasses federais, não tem receita. Imagina um município desse para poder sobreviver. Não é fácil. Bom, então, na parte de educação, uma outra discussão hoje que está sendo feita em relação à educação infantil é a questão da regulamentação do modelo regulatório das unidades de educação infantil. A gente precisa avançar, não pode ficar só nessa de... e agora eu estou falando como professora, como cidadã. Eu imagino que quando a grande discussão é como é que eu chego com o maior número de recursos para o município fazer a gestão deles, dentro, talvez no Fundeb, no salário educação, que ele possa fazer uma boa gestão. Essa é a discussão, talvez, que a gente tenha que fazer no futuro. Mas a gente precisa... O desafio de construção de creche, a não ser que a gente consiga encontrar uma outra alternativa, não foi bom. Porque a gente está hoje com muitas creches paralisadas, inacabadas, e a gente não consegue, não tem perspectiva de entregar essa creche para a comunidade. Então, a gente precisa... É uma discussão que eu acho importante que seja feita em relação a essa parte de infraestrutura. E aí, na parte principalmente quando a gente fala da meta 5... da questão da proficiência, dos anos iniciais do ensino fundamental, e aí eu incluo aí os anos finais, a gente tem dois programas ou duas ações de apoio, que é o PNAEC e o Novo Mais Educação. O PNAEC ele foca na formação para professores e na produção de material, que é o grande avanço que a gente teve na Resolução 10 do FNDE de dezembro de 2016, foi a possibilidade de, ao invés do MEC repassar o material, ele apoiar a produção de material nos estados e nos grandes municípios, a partir da realidade do município, para poder dar apoio ao professor na sua prática pedagógica. E uma outra mudança que a gente propôs no Novo Mais Educação foi começar pelo adesão. A gente hoje, a rede tem que aderir, e hoje a gente foca nas 15 horas e 8 horas só de acompanhamento pedagógico de língua portuguesa e matemática. Então, são duas ações que focam a proficiência e com uma ênfase em língua portuguesa e matemática. Não que os outros componentes não sejam importantes, mas é que se você não sabe o mínimo, se você não sabe interpretar, você não vai conseguir interpretar um mapa, não vai conseguir interpretar nada. Então, é preciso focar, e, logicamente, trabalhando todos os componentes, mas ele precisa ter um foco aí em língua portuguesa e matemática. Já coloquei que o PNAEC ele tem o foco na meta 5, tá? A proposta é na meta 5. Nós fechamos um processo de adesão agora. Só dos 5.568 municípios, somente 150 ainda não aderiram, mas a adesão vai até... Ainda tem algumas propostas, ainda está aberto o sistema, fez adesão, mas eles estão cadastrando ou não cadastraram os profissionais, mas quase todos os municípios aderiram, só 157 que não aderiram, são alguns municípios muito pequenos, que não fizeram a opção de não fazer parte.
Tá? E o principal eixo é a formação, mas é no formato de oficinas, diferentemente daquela formação em massa, mas no formato de oficinas, onde o professor vai para a formação, volta para a prática pedagógica, depois volta para a oficina. É um pouco, a gente está dividindo 3 meses de formação agora e 3 meses o ano que vem, para você ter um espaço maior aí para essa discussão. Então, essa é a inovação. Tá? E aí, aquilo que eu coloquei, todo o material definido a partir das redes, considerando os arranjos locais. Tá? O protagonismo dos professores e no respeito à diversidade e autonomia dos sistemas. Então, a gente está trabalhando muito essa lógica da autonomia do sistema. Tá? A gente imagina, espera que a gente possa, inclusive, melhorar o resultado da ANA nos próximos anos, com essa proposta. Tá? Esse é o objetivo principal. E, logicamente, melhoria dos resultados do IDEB. Quando você vai para a prova da Prova Brasil também, que os alunos possam efetivamente demonstrar o seu conhecimento nessas avaliações. O Novo Mais Educação, ele está já na sua fase final agora. Nós dividimos o atendimento, pagando transferindo um recurso via PDDE para as escolas, iniciar o processo com os facilitadores e os mediadores, pagamento de mediadores e facilitadores. Eles estão concluindo essa etapa de acompanhamento. A gente hoje tem um sistema de monitoramento que acompanha todo o processo. Essa é uma das inovações, o que a gente não tinha. Então, a gente sabe o que está acontecendo, tem resultados de avaliação, tem todo um trabalho que a Universidade de Minas Gerais, de Juiz de Fora, está nos apoiando nesse processo. E aqui é um pouco o que a gente tinha no Novo Mais Educação e que mudou. A gente tinha toda a parte de formação. Agora a gente tem tanto a parte de gestão, que nós temos toda uma estrutura. A estrutura de gestão do PNAEC do Novo Mais Educação é a mesma estrutura. Esse também foi um ganho, que a gente tinha para cada programa uma estrutura. Isso a gente unificou para facilitar. E a parte de material, que me parece ser o grande avanço. Você possibilitar as redes produzirem o seu próprio material e receber apoio financeiro para isso. No que tange ao ensino médio, nós temos o programa que é o ProMI, é um apoio para o redesenho curricular, é um recurso que vai direto para a escola, a partir de uma adesão do Estado. Tá? E ele tem como objetivo exatamente um redesenho curricular para que as escolas possam efetivamente trabalhar a realidade, cada arranjo local, e conseguir mudar um pouco a história do contexto do ensino médio. Além do ProMI, que tem um impacto na aprendizagem e que a gente propõe uma escola mais atrativa, nós temos o ETI, que é a Escola em Tempo Integral, que é um programa também que tem o fomento à política do ensino médio, com apoio de custeio para os estados implementar as ações a partir do seu plano. Cada estado tem um plano, tem um arranjo próprio, e o governo federal apoia para que ele possa executar as ações propostas nesse plano. E aí, para que a gente possa apoiar PNAEC, apoiar Novo Mais Educação, apoiar ensino médio e apoiar outras ações do Estado, nós temos o apoio na digestão, que é o suporte para que estados e municípios possam efetivamente trabalhar articulado com o PNE, com o plano municipal, as suas prioridades. E nessa lógica de prioridade, nós temos o grande guarda-chuva, que é o PAR, Plano de Ações Articulada. O PAR, ele é uma ferramenta, é isso que eu falei, ele não é um programa, ele é uma ferramenta de apoio ao planejamento, e ele não é um instrumento de repasse, ele é um instrumento de planejamento, que poderá, para algumas ações, ter algum tipo de assistência financeira, assim como poderá ter assistência técnica. Então, ele é uma ferramenta, ele está
hoje, um dos grandes avanços do terceiro ciclo do PAR, 2016-2019, é o alinhamento com as metas do PNE, das metas do plano estadual e do plano municipal. Ele tem uma estrutura de 4 dimensões, né? Isso não há como mudar, porque está previsto na Lei 12.695, que é que estrutura, normatiza todo o atendimento via PAR, que é gestão, práticas pedagógicas, formação e infraestrutura. Ele tem um grupo de gestão que pressupõe e que está previsto na portaria 29 de janeiro de 2017. Além dos vários setores do MEC, ele tem um DIME e concede, e tem no âmbito de cada rede o comitê, a equipe técnica que tanto trabalha na elaboração quanto na execução, tá, do plano. Essa é a estrutura dos atores envolvidos. Tá? Isso tudo está previsto tanto na Lei 12.695 quanto na Portaria 29 de 2017. O PAR, ele começou, a primeira versão do PAR, o primeiro ciclo foi em 2007, a partir do resultado do IDEB de 2005, e a ideia era oferecer um instrumento de planejamento via sistema online, para que redes, estados e municípios pudessem fazer a autoavaliação, pudessem verificar a sua realidade, pudessem analisar o decreto 6.094 e verificar quais são as diretrizes ali definidas no decreto, que tinha competência do município, e como é que o município iria atuar para poder cumprir as diretrizes, as 28 diretrizes do decreto, né? Na verdade, 27, porque a 28ª é o controle. Então, a ideia era mais assistência técnica do que financeira. Então, nós tivemos um grande planejamento pelas redes para a formação, como assistência técnica. E aí a gente teve um grande problema, porque o MEC não conseguiu se estruturar para atender essa assistência técnica, e muitos municípios acabaram não conseguindo executar, e uma parte de assistência financeira. O que aconteceu com o ciclo do PAR 2011-2015? A lógica de planejamento e de assistência técnica, ela foi ofuscada pela assistência financeira. Então, a gente passou do primeiro ciclo do PAR, a parte de investimento foi muito alta com assistência técnica, mas a transferência de recursos foi de cerca de 5 a 6 bi. No último ciclo do PAR, inverteu. Foi basicamente assistência financeira, que a gente chegou a quase 25 bi de atendimento, e é onde a gente teve 25 mil financiamento, apoio financeiro para obras, seja de educação infantil, seja de ensino fundamental, seja de ensino médio. Então, foi em equipamento, em ônibus, foram mais de 35 mil ônibus, mais de 9 milhões de conjunto de mobiliário para sala de aula. Então, nós tivemos aí um atendimento muito grande de assistência financeira. Qual é o grande desafio do ciclo novo? É exatamente a gente voltar nessa lógica do planejamento, porque agora nós precisamos pensar nos arranjos. Como é que eu proponho ações que eu possa desenvolver com o Estado, que eu precise de assistência técnica? E o grande desafio que a gente tá discutindo na SEB é como é que eu trago para o PAR o apoio àqueles programas que eu já estou levando para os estados e municípios, tipo PNAEC, Novo Mais Educação, o próprio programa do livro didático, o programa, a política que deverá ser lançada nos próximos dias, que é a política de inovação e tecnologia na educação, o PDDE. Então, como é que eu estruturo para atender um pouco essas ações desses programas? Aqui é um pouco, depois eu vou deixar o material com vocês, todo o normativo do PAR, é importante olhar o normativo, porque lá diz claramente qual é o objetivo, a finalidade, quem deve acompanhar, tá? E ali fala que
por exemplo, qualquer ação do MEC hoje tem a parceria, tem que ter acompanhamento do Conselho, tá? Aqui é um pouco o que o PAR, o objetivo principal do PAR, que é possibilitar um canal de interação, contribuir para o fortalecimento do sistema, concretizar as metas do Plano Nacional e Municipal e ser um instrumento de planejamento, tá? Plurianual, casado com o PPA de cada estado e de cada município. Aqui é um pouco o ciclo do PAR. É feito o cadastro no sistema dos dirigentes. Agora a gente tem uma inovação. Vocês não vão precisar viver aquele inferno astral de ficar pedindo para cadastrar secretário, porque agora é o próprio prefeito que cadastra com a mudança, que era um inferno isso, né? Então o próprio prefeito vai entrar lá, e vai cadastrar o novo secretário quando houver mudança, tá? Pós-cadastro. Vocês devem ter vivido isso, né? Eu imagino. Eu recebia mensagem todo dia. O próximo passo, a partir do cadastro, é o diagnóstico, que é feito, que é dividido, principalmente, tem algumas questões, alguns indicadores para serem analisados. A partir do resultado dos indicadores, vem a elaboração das iniciativas. Tá? A partir do resultado, quais são as minhas prioridades? Tá? Feito isso, ele é enviado para o MEC, é feita a análise técnica. Se é uma ação de assistência financeira, é feita a análise técnica e financeira, e é a partir da aprovação daí que inicia todo o atendimento dos termos de compromisso que é feito entre os entes e o governo federal. E a parte do monitoramento. Todo o sistema, o CIMEC, ele tem um módulo de obra, tem todos os módulos que é exatamente para fazer o monitoramento. E aí a gente tem um banco de dados riquíssimo que dá para você verificar toda a situação. Esse é um ganho que a gente tem quando você tem isso online, porque você tem o histórico de tudo que foi feito no município. Então, quando há uma mudança de gestão, é mais fácil de você entender a realidade daquele município que você está assumindo. Um ponto importante é a integração do PAR com o PDDE, gente. Tem muita secretaria que trabalha o PAR de forma isolada e as escolas fazem o seu PDDE. Isso é importante para saber qual é a demanda das escolas para facilitar a sua proposta no plano. Tá? Então, é importante que você tenha essa integração. O novo PDDE, o sistema deve ser liberado para a elaboração do novo PDDE já em 2018, e aí, na mesma linha e linguagem do PAR, para facilitar, os secretários vão ter acesso privilegiado aos PDDEs das escolas, inclusive para facilitar o acompanhamento, e vai ser feito com dados abertos, para que todos possam saber quais são as demandas da escola. No caso do PDD interativo, todas as ações cujo repasse é via PDDE, elas deverão estar no PDDE, inclusive escola acessível, a partir de 2017. A nova política que a gente vai lançar de inovação e tecnologia na educação tem parte do apoio financeiro que também vai ser via PDDE, então é importante que vocês acompanhem. Só consegue acessar o PDDE o diretor que tem senha ativa. Se ele não tiver senha ativa, ele não acessa, e aí ele pede as oportunidades de fazer adesão. Porque todos os programas têm adesão da rede e depois adesão das escolas. O que é importante? Que as secretarias tenham uma equipe articulada que faça o acompanhamento do PAR e o acompanhamento, inclusive, do PDDE das escolas. Esse é o grande desafio. Articular essa equipe, talvez colocar uma mesma equipe, porque são ferramentas de gestão para ela entender o que a escola está colocando no seu planejamento e o que a secretaria precisa providenciar para poder viabilizar o atendimento do planejamento da escola. Além do PDD interativo e além do PAR, nós temos uma ação que hoje ela tem parte que é via PDDE, que é a adesão do livro,
da escolha do livro, e a gente provavelmente vai ter parte do novo PNLD, a partir do decreto 9.099, que é o guia de tecnologia, que a gente está fazendo ele num formato parecido, deve sair o edital nos próximos meses. Ele vai ter o formato do livro, inclusive com modelo de negócio, com precificação, porque a ideia é que futuramente o município possa optar pelo livro, por um software, ele pode pedir outras coisas dentro do programa do livro. E aí ele pode pedir isso via PAR. Tá? Então, o PAR vai ser uma ferramenta para que ele possa ter esse processo de apoio. Além disso, livro de literatura, que antes ia para a biblioteca, ele agora vai compor a sala de aula. A gente também vai soltar um edital. Então, toda sala de aula vai ter o livro didático e vai ter o livro de literatura para trabalhar com os alunos. Então, essa é a mudança. Um outro ponto importante, que antes, todo o programa do livro ele era coordenado somente pelas universidades. Com o decreto 9.099, a comissão técnica vai ter representante do Conselho Estadual, Conselho Municipal, Conselho Nacional, Undime, Concede e universidades. Tá? Então, provavelmente, vocês vão estar recebendo um ofício do Ministério para indicar os representantes, e é esse grupo que vai decidir a política do livro, tá? A partir de 2019 já. Um outro ponto que a gente agregou foi que a gente tinha o livro consumível até o 4º ano, agora a gente vai ter também, até o 3º ano, agora a gente vai ter também do 4º e do 5º ano. Então, o livro consumível vai ser até o 5º ano. Também numa proposição de você facilitar essa transição do 5º para o 6º ano. Outro ponto importante é que a rede vai ter uma participação forte na escolha do livro. A escola vai escolher, mas a rede vai acompanhar e vai poder decidir com as escolas, inclusive, qual é o melhor formato de escolha para facilitar a formação, inclusive, dos professores. Tá? Então, esse é uma mudança, assim, uma inovação muito grande no programa do livro didático. E, por último, não menos importante, é uma política que a gente vai lançar agora, deve estar lançando até dia 31, que é a política de inovação e tecnologia na educação. Essa política ela vai ter um plano que vai estar vinculado com o PAR e com o PDD interativo. A rede vai fazer o seu plano de inovação e tecnologia, a escola vai incluir no seu PPP, ela vai ser trabalhada, implementada nos eixos de formação, recursos didáticos digitais e infraestrutura, aproveitando todo o know-how do Proinfo e ampliando para outros 2 eixos, que é formação e recursos didáticos. Na parte de recursos didáticos, nós deveremos estar liberando para todo o Brasil a plataforma de recursos educacionais digitais, que já deve ser liberada com mais ou menos 30 mil objetos educacionais gratuitos, a junção, a consolidação de todos os portais do MEC, TV Escola, e mais material de alguns parceiros, tipo Natura, Escola Digital e outros parceiros, de redes, de universidades, num único local. Uma plataforma com formato de rede social, onde os professores vão poder preparar seus planos, compartilhar conteúdo, material, poder trocar experiência, tá, via plataforma, para que eles possam ter acesso e poder utilizar essa plataforma. Vai haver um investimento na formação, nós vamos formar articuladores em cada município em tecnologia, para o uso da tecnologia, e vamos investir na questão da infraestrutura, conexão de alta velocidade e infraestrutura interna, porque hoje o levantamento que a gente tem de um questionário que a gente aplicou é que as escolas que têm internet, máximo que tem é de 2 mega, quando chega a 2 mega, e não consegue utilizar nem para o processo administrativo. Então, não adianta eu investir em recursos educacionais digitais. O livro didático hoje, a partir de 2019, todo o material do professor ele vem em mídia digital com licença aberta e vai ser disponibilizado nessa plataforma.
Então, não adianta eu investir em recursos educacionais digitais se eu não investir na formação e não investir na infraestrutura. Então, é um pouco chegar com equilíbrio desses três eixos. A plataforma, ela traz um conceito muito avançado, ela vai ser implementada em 3 fases. A primeira fase que a gente chama de fase beta, para acessar o material, compartilhar. A fase 2 é para upload de professores de conteúdos, que a gente vai abrir, que aí é sem avaliação. E a fase 3 é para, inclusive, upload de outros usuários, e aí com curadoria. Então, ela vai ser implementada em 3 fases. Tá? A ideia é que a gente faça uma articulação, inclusive, disponibilização de material do PNLD nessa plataforma, principalmente de guia de tecnologia e de material de outros materiais, tá? Para que a gente chegue com o maior número de recursos educacionais digitais, tá? E que futuramente a gente possa chegar com o maior número de recursos educacionais digitais com licença aberta, tá? Para as escolas e para as redes. Aqui tem eu deixo com vocês, não sei se, mas tem um videozinho que eu acho que é de 2 minutinhos, acho que dá 1 minuto. Você pode colocar ele? Que eu já estou encerrando. E aí eu queria só passar um pouquinho a carinha e como é que vai ser essa plataforma. Nós, professores, sabemos da crescente importância de trabalhar com as tecnologias. Tá sem som? Nós, professores, sabemos da crescente importância de trabalhar com as tecnologias. E existem milhares de recursos digitais disponíveis na internet para isso. Mas, para encontrar o recurso ideal, não é fácil. Precisamos de muito tempo para buscar e avaliar aquele que melhor se encaixa ao objetivo da nossa aula. Foi pensando neste desafio que o Ministério da Educação teve a ideia de criar a Plataforma Integrada de Recursos Educacionais Digitais. A plataforma reúne recursos digitais dos principais portais, como o Portal do Professor, TV Escola, Domínio Público e de vários outros parceiros, sem contar os diversos materiais de formação. São inúmeros materiais concentrados em um só lugar, tornando nossa busca mais prática e rápida. Nela, podemos salvar e organizar os recursos e coleções, favoritar, compartilhar e trocar experiências de uso com outros professores. Isso quer dizer que a plataforma é viva e, com a colaboração da nossa rede, ficará cada vez melhor. Mas isso não é só para professores. Gestores, estudantes e toda a comunidade são super bem-vindos. Essa plataforma é nossa. Bom, aqui é só um videozinho da plataforma. Ela foi construída pela Universidade de Santa Catarina, Paraná e uma parte do Rio Grande do Sul. Ela deve ser lançada junto com a política, provavelmente até dia 31 de outubro agora. E para apoiar, inclusive, a boa utilização da plataforma e da formação, a gente está fazendo uma revisão do EPROINFA plataforma, que já vai ser utilizada para formar os articuladores, para apoiar os professores. Nós vamos ter um grupo de articuladores. Esse grupo será formado constantemente em tudo que tem de inovação de tecnologia para apoiar os professores em cada município. E um outro ponto é que a gente está investindo gradativamente com parceria com a proposta é com o BNDES e vários outros setores da gente chegar em infraestrutura terrestre com no mínimo 100K por aluno e na zona rural com entre 5 e 10 mega. Então, essa é a proposta que a gente está propondo de criar a infraestrutura. Nós estamos buscando com o BNDES. Isso tem tudo a ver com a meta 7, principalmente a estratégia 7.15, tá? Que diz
que era para ser universalizada em alta velocidade até 2019, de acordo com o Plano Nacional, e que fosse triplicado o número de computador, de equipamento por aluno até 2024. Não sei se a gente vai conseguir chegar no cumprimento dessa meta, mas nós estamos trabalhando, inclusive, para ajudar a melhorar esse atendimento da meta. Então, a gente deve lançar e começar, vai ser aberto um processo de adesão, vai ser feito o atendimento para essa política, vai ser via PAR e via PDD interativo, então é importante que vocês utilizem esses dois instrumentos, essas duas ferramentas de gestão, que é lá que você vai colocar todo o planejamento da política de inovação e tecnologia na educação. Tá? Pode passar. Já está. Bom, e aí, só para finalizar, que ainda está em fase de discussão, todas as propostas, principalmente que a gente está trabalhando, pensando um pouco no contexto da BNCC, que está em fase de aprovação, de discussão no Conselho Nacional. Exatamente aquilo que está previsto. A BNCC ela já está prevista no artigo 210 da Constituição, no artigo 26 da LDB, e no Plano Nacional também cita como estratégia para cumprimento das metas. A BNCC não é currículo, porque currículo quem constrói é a rede, ela é uma base, né? E quem constrói, ela é a base para a construção do currículo, que vai servir de base para a construção do PPP. Então, essa é a estrutura e que deve ser um pouco a lógica da implementação. Por que a gente está falando do eProInfo, da plataforma? Porque para que os professores, para que os gestores possam conseguir trabalhar, trabalhar os arranjos para a construção dos currículos, a gente precisa investir em formação. E o sistema EAD pode ser um apoio para fortalecer as formações presenciais. Então, você pode... se a gente está dizendo da inserção digital, né, no mundo digital, na tecnologia dos professores e dos alunos, a gente também tem que começar a investir em formação com o uso da tecnologia e para o uso da tecnologia. Então, a gente vai utilizar a 5ª competência da base, fala também nessa questão da inserção dos professores e dos alunos no mundo digital. A gente sabe que hoje, com os aplicativos móveis e no questionário que a gente fez, aplicou no PAR e nas escolas, a maioria dos alunos tem o seu celular e muitas vezes o professor não consegue explorar aquilo que ele traz das redes sociais, porque o professor tem dificuldade. A gente sabe que cada ente tem autonomia, tem estado que até proíbe o uso do celular em sala de aula por razões diversas, provavelmente porque não tem uma proposta de trabalho elaborada, sem controle, porque também se você não tiver uma curadoria, só liberar por liberar não vai resolver. Então, eu acho que é uma discussão que a gente tem que fazer. E nessa discussão... a gente está trazendo vários parceiros. A ideia é que o próprio BNDES, a gente está discutindo, e eles já estão com a proposta, possa criar linhas de financiamento mais barata para equipamentos, para subsidiar redes na aquisição de equipamentos, como foi o caminho da escola, o ônibus, vocês lembram? A primeira, no início, tinha esse formato, para que a gente possa buscar várias outras parcerias e implementar essa política, e aí focada exatamente na melhoria dos processos e das ações, e para facilitar, inclusive, a análise do grande banco de dados que a gente tem hoje disponível, e que muitas vezes a internet é tão ruim, e quando tem, a instabilidade é muito grande. No questionário que a gente aplicou, mais de 70% das redes disseram que a estabilidade era o maior problema, além da baixa velocidade. As escolas colocaram que, além da baixa velocidade, a falta de apoio técnico para o uso também adequado, o uso pedagógico da internet, era um grande problema. Então, é um pouco isso. E o PAR e o PDDE, como duas ferramentas de gestão, é exatamente para dar suporte no planejamento dessa proposta de tecnologia na educação. Bom, gente, eu acho que o meu tempo está acabando e... meu tempo ainda tem assim. Eu queria dizer para vocês o seguinte, só focando no PAR, um pouquinho, voltando no PAR como grande guarda-chuva.
Alguém aqui, todos vocês já concluíram o diagnóstico do PAR, os municípios que estão aqui, ou tem alguém ainda que ainda está na fase de conclusão do diagnóstico? Já, né? Vocês devem estar na fase de elaboração do PAR e com muita dificuldade. Porque, diferentemente de muitos outros tempos, a gente, às vezes, conseguia chegar com a orientação no tempo que liberou o sistema. Só algumas informações. O sistema do PAR não tem prazo para fechar. Ele vai ficar aberto. Ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, provavelmente a gente ainda vai ter algumas melhorias, inclusive a SEB está discutindo aí, eu pedi para um DIME ontem, e para o Concede, que eu gostaria, inclusive, que um DIME pudesse, aí vocês podem discutir com os municípios, algumas sugestões do que deveria estar presente no PAR e que não está. Porque aí a SEB vai encampar essa proposta e levar para a Secretaria Executiva para a gente incrementar ainda na fase de planejamento. Então, alguma sugestão, isso é importante, tá? Tanto o Estado, viu, Elza, e tanto o município, para a gente poder incrementar isso daí. E aí, provavelmente, a gente vai inserir ações, por exemplo, de todos os programas, a gente vai disponibilizar novas iniciativas, né, para que o município e o Estado possa inserir e pegando essas sugestões. Então, se vocês tiverem ainda sugestão, a gente vai estar fechando para discutir com a Secretaria Executiva na próxima semana, e aí a gente vai tentar contemplar aquilo que vocês, por exemplo, não se viram contemplado no momento que você foi elaborar o planejamento. O importante do planejamento é você definir ele para 4 anos, né? Não fazer tudo de uma vez, pensar nas prioridades e nas necessidades da meta do plano municipal de vocês. Esse é o ponto principal. Na análise do MEC, o MEC vai olhar muito qual é a vinculação daquela iniciativa com a sua meta no plano municipal. Então, é essencial que você foque a meta do plano municipal e verifique. Você tem que priorizar. Você vai priorizar aquilo que você precisa de um maior esforço para alcançar. Fazendo análise, lógico, e aí, quando a gente fala do CIOP, vocês viram que o CIOP tem uma mudança, né? Antigamente era um relatório anual, agora não é mais. Esse relatório, o não preenchimento, a não informação do relatório impacta no atendimento do PAR. Então, é importante ficar atento, porque agora não é mais anual. Né? Eu sei que aí você tem que estar acompanhando lá, porque você tem que transmitir o relatório o tempo todo, né? E isso impacta, senão você vai chegar lá, às vezes você tem uma pendência exatamente... uma outra pendência que impacta muito para atendimento do PAR é obra inacabada e obra paralisada. Mas aí, vou dizer o seguinte, você tem justificativa. Se você tem uma obra inacabada por alguma situação, você tomou todos os procedimentos, se foi alguma coisa de desvio, alguma coisa, você registrou isso no Ministério Público, você colocou toda a informação lá, você não vai ser penalizado. E obra paralisada, né? Obra paralisada há muito tempo, que sem nenhuma providência. Além disso, de obra paralisada a obra inacabada, é exatamente essa questão de você, o Conselho de Alimentação Escolar, com o Conselho com prazo vencido, tá? Falta de alimentação do CIOP, obra inacabada e obra paralisada pode impactar no atendimento do PAR. Então, é importante que vocês verifiquem isso, tá? Para que vocês não tenham problema. Aí, eu lembro que daqui de Santa Catarina, teve um município que me mandou a seguinte mensagem. Meu município vizinho conseguiu chegar numa iniciativa que eu estou precisando e eu não consigo enxergar. Com certeza é porque ele tem alguma pendência e não abriu para ele enxergar. Então, é bom vocês, sem pressa, primeiro, eu sugiro, quem tem problema na execução do ciclo anterior, que faça primeiro toda essa organização, sem muita pressa, porque não vai fechar o sistema, que organize a execução de tudo que você tem, porque o ciclo novo não inviabiliza, você não pode esquecer o anterior, porque você tem execução lá.
e você tem que concluir aquela execução. Então, é importante que, nesse momento, vocês foquem na execução do ciclo anterior, corrija todos os problemas, as falhas, tome as providências necessárias, para depois você fechar o planejamento do ciclo novo, tá? Porque não tem prazo para fechar, ele vai até 2019, e ainda o próprio Ministério da Educação provavelmente ainda vai fazer algumas implementações. Tá? Então, é importante vocês atentarem. Um outro ponto importante para a política de inovação é vocês verificarem se vocês preencheram o questionário de banda larga que está lá no PAR. E se as escolas de vocês preencheram o questionário que está lá no PDDE. Porque é esse diagnóstico que vai dar suporte para definir os primeiros grupos de atendimento. Então, é importante que vocês atentem também para isso. Eu acho que é isso, tá, gente? Eu agradeço, estou à disposição para questionamento depois, mas desejo aí que vocês possam efetivamente avançar nesse momento de dificuldade e conseguir avançar principalmente na qualidade do atendimento das metas. Obrigada.